Bem, gente, vamos lá, dando continuidade ao nosso curso em cima da hora. Estamos no módulo 4, no módulo da análise das demonstrações contábeis. Bem, nós já vimos as exposições teóricas acerca da estrutura de endividamento, estrutura de endividamento e estrutura de liquidez. Agora nós vamos para as questões. Vamos aí, a primeira, exame de suficiência 2012, Fundação Brasileira de Contabilidade, contador. Relacione os tipos de quociente de liquidez enumerados na primeira coluna com a descrição na segunda coluna e em seguida assinale a opção correta. Bem, eu vou começar lendo o que vem aqui. Aqui do lado direito, em seguida vou correlacionar com os índices, os quocientes. Esse quociente indica a porcentagem das dívidas de curto prazo em condições de serem liquidadas imediatamente. Ora, se eu estou falando de liquidez imediata, então eu estou falando daquele que tem a disponibilidade dividida pelo passivo circulante. Então, nós vamos para o item 4. Então, aqui vai ser número 4. Vamos lá. Esse quociente revela a capacidade de pagamento de curto prazo da sociedade empresária mediante o uso basicamente de disponível e valores a receber. Ora, se eu estou falando de disponível e valores a receber, eu estou falando de liquidez seca. Então, vou pegar ativo circulante menos disponibilidades e dividir tudo isso pelo passivo circulante. Então, aqui vai ser número 3, índice de liquidez seca. Vamos para o outro. Esse quociente revela o quanto existe de ativo circulante e de ativo não circulante para cada R$1 de dívida circulante e não circulante. Então, ele está pegando ativo circulante mais ativo realizável a longo prazo e dividindo tudo isso pelo passivo circulante mais passivo exigível a longo prazo. Bem, qual seria o índice que corresponde a isso? O índice de liquidez geral, 431. Logo, aqui o de baixo vai ser o número 2, mas vamos verificar o que é. Esse quociente revela o quanto existe de ativo circulante para cada R$1 de dívida também circulante. Como ele está falando aqui dívida, gente, leia passivo. Logo, ele está falando de liquidez corrente, então será ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Logo, a alternativa correta, alternativa letra D, 4, 3, 1 e 2. Prontinho. Vamos para a questão de número 2. A questão de número 2 diz o seguinte. Exame de suficiência 2011, Fundação Brasileira de Contabilidade, contador. Uma sociedade empresária apresentou o seguinte balanço patrimonial de 2011 e 2010. Aí apresentou os números, né? E aí, em relação à evolução dos índices de liquidez pelo período considerado, assinale a opção correta. Aí, agora temos que fazer cálculo. Vamos lá. Vamos calcular os índices de liquidez, né? Ou seja, vamos calcular o índice de liquidez imediata, o índice de liquidez corrente, o índice de liquidez seca e o índice de liquidez geral. Vamos calcular isso para 2000, a questão das informações referente ao balanço de 2011 e 2010. Vamos lá. Bom, então, índice de liquidez imediata. Então, eu vou pegar disponibilidades, né? Então, vamos lá. Então, eu vou pegar aqui. Para 2011, eu tenho o quê? Liquidez imediata, 2.500 dividido pelo total do passivo circulante, que é 7.500. Para 2010, eu vou ter 1.200 dividido por 9.000. Deixa eu botar um pouquinho mais para cá, para ficar melhor a escrita. 2011, eu vou botar aqui 2010. Pronto. Então, 1.200 dividido por 9.000. Índice de liquidez corrente. Deixa eu escrever aqui também. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou escrever aqui índices, né? Índice de liquidez imediata. Vou botar aqui a fórmula, né? Vou fazer por completo logo. Pronto. Deixa eu botar um pouco mais para cá. Pronto. Fórmula
Aqui 2011, aqui 2010. Pronto, agora sim. Agora vamos calcular. Então, índice de liquidez imediata. Eu vou pegar as disponibilidades, né? No caso, para 2011 é 2.500, dividido, estou pegando aqui minha pesca, viu, gente? Dividido por 7.500. Para 2010, eu vou pegar 1.200 dividido por 9.000. 9.000. Bom, eu espero que você esteja acompanhando pelo material que vai estar disponível no site, certo? A fórmula para liquidez imediata é o que? A disponibilidades dividida pelo passivo circulante. Índice de liquidez corrente é o que? Ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Então vamos lá. Então para 2011 eu vou ter 12.500 de ativo circulante dividido pelo passivo circulante de 2011, que é 7.500. Para 2010 eu vou pegar o ativo circulante, que é 12.300, e dividir isso por 9.000. Índice de liquidez seca é o que? Ativo circulante menos estoque dividido pelo passivo circulante. Então, para essa entidade, vai ser o que? Para 2011 vai ser 2.500 mais 4.800, que é o ativo circulante menos os estoques, dividido por 7.500. Para 2010 é o que? 1.200 mais 9.300 dividido pelo passivo circulante, 9.000. E o índice de liquidez geral, que é ativo circulante mais ativo realizável a longo prazo, dividido pelo passivo circulante mais ativo exigível ou passivo exigível a longo prazo. Bom, então essa entidade, ela não tem, só tem o ativo exigível realizável a longo prazo é 0 e o passivo exigível a longo prazo é 0. Então, o índice de liquidez geral, nesse caso, vai ser igual ao índice de liquidez corrente. Então, não há nem necessidade de fazermos cálculo. Bem, uma vez montado os índices, a estrutura, agora vamos fazer os cálculos. Então, 2.500 dividido por 7.500, eu vou encontrar 33, deixa eu até pegar outra cor para ficar melhor. Agora, o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos agora calcular os índices, tanto de 2011 e 2010, e comparar e encontrar a resposta correta. Gente, na hora da prova, obviamente, vocês deverão desenvolver uma certa celeridade no que diz respeito à resolução das questões. Mas, como aqui o objetivo também é deixá-los instruídos nesse sentido, por isso que eu estou fazendo um passo a passo para que vocês entendam por completo a questão, para que vocês possam dar uma certa celeridade. Bom, então aqui 2.500 dividido por 7.500 eu vou encontrar 33%, mais precisamente. E 2010 eu vou encontrar 13,33%. Então, o que é que nós podemos concluir? Que o índice de liquidez imediata dessa empresa aumentou, né, em torno de 20% em relação a 2010. Vamos agora calcular o índice de liquidez corrente. 12.500 dividido por 7.500. Então, ficou aqui 166,67%, e aqui em 2010 dividido por 9.000, 136,66%. Então,
Então vamos lá. Então 136,66 menos 166,67. Então houve um aumento aqui de 30%. Vamos lá. Índice de liquidez seca. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou somar 2.500 mais 4.800. Vai dar 7.300. Dividido por 7.500, eu vou encontrar 97,33% em 2011. Agora, para 2010, eu vou pegar 1.200 e vou somar com 9.300. Eu vou encontrar 10.500. Esse resultado eu vou dividir por 9.000. Então, eu vou encontrar aqui 116,66%. Então, houve um declínio de 116,66 menos 97,33. Então, houve um declínio, né? Um declínio de 19,33%. Bom, feito esses... faltou o índice de liquidez geral. Como o índice de liquidez geral vai ser igual ao índice de liquidez corrente, então podemos dizer que aqui, para 2011, vai ser 166,67 e para 2010, 136,66. Por quê? Porque o índice de liquidez geral, para esse caso, o ativo realizável a longo prazo, tanto o ativo realizável a longo prazo quanto o passivo exigível a longo prazo, eles são nulos, né? Agora vamos buscar a alternativa, né, que corresponde aí, que traga a resposta que esteja adequada com os cálculos que nós acabamos de fazer. Então vamos lá. Então, a alternativa A, diz o seguinte: o índice de liquidez seca, corrente e imediata apurados em 2011 foram superiores aos apurados em 2010. Bem, gente, observe que o índice de liquidez imediata e corrente realmente eles foram superiores ao de 2010, mas não de liquidez seca. Observe que o liquidez seca houve uma redução em 19,33% em relação a 2010. Logo, a proposição A, ela é falsa. A alternativa B. Os índices de liquidez seca, corrente imediata apurados em 2011 foram inferiores aos apurados em 2010. Gente, isso aqui também é falso. Por quê? Observe que o índice de liquidez e corrente, eles apresentaram valores superiores ao de 2010, né? Logo, a alternativa torna-se falsa. A alternativa C. O índice de liquidez imediata e liquidez foram piores em relação ao ano anterior, mas o índice de liquidez seca apresentou uma melhora. Totalmente falso, porque é o contrário. Observe que o índice de liquidez imediata e corrente apresentaram resultados melhores do que o período de 2010, e o mesmo não ocorreu para o índice de liquidez seca. Logo, temos como alternativa correta a alternativa D, que a alternativa D diz o seguinte: os índices de liquidez imediata e liquidez corrente foram melhores em relação ao ano anterior, beleza, mas o índice de liquidez seca apresentou uma piora, exatamente o que nós acabamos de calcular aqui. O índice de liquidez imediata e corrente apresentaram valores superiores ao do período de 2010, mas o liquidez seca apresentou uma piora. Então, logo, a alternativa correta para essa questão, a alternativa D. Aqui estão os cálculos. Vamos para a questão de número 3. A questão de número 3 é Exame de Suficiência, Fundação Brasileira de Contabilidade, 2016, contador. Uma sociedade empresária apresentou em 31 de dezembro de 2015 os seguintes dados do balanço patrimonial. Aqui estão os números contábeis, né? E aí está dizendo assim: a partir desse balanço patrimonial é correto afirmar que a liquidez corrente aproximadamente é 1,67, aí está dando os índices. Então vamos calcular. Então, vou colocar aqui índice, fazer que nem na questão anterior. Índice. Opa, deixa eu apagar aqui para ficar melhor. Índice, fórmula, e vamos fazer o cálculo. Pronto. Então, índice de liquidez imediata, índice de liquidez corrente, índice de liquidez secas e índice de liquidez geral. Índice de liquidez imediata,
disponibilidade dividido pelo passivo circulante. Índice de liquidez corrente. Ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Índice de liquidez seca. Ativo circulante menos estoque dividido pelo passivo circulante. Índice de liquidez geral. Ativo circulante mais ativo realizável a longo prazo dividido pelo passivo circulante mais passivo exigível a longo prazo. Prontinho. Aqui estão as fórmulas. E agora nós vamos fazer tão somente a aplicação delas. Cálculo. Pronto. Vamos lá. Então, índice de liquidez imediata. De acordo com os dados da questão, ela tem caixa de 9.000 mais 15.000 da conta banco, e isso eu vou dividir por 33.000, que é o meu passivo circulante. Então, 15 e 9 dá 24, dividido por 33. Deixa eu pegar aqui, deixa eu fazer assim. 9 mais 15 dá 24. Então, essa soma aqui dá 24.000. Então, esses 24.000 eu vou dividir por esses 33. Então, fazendo essa divisão, 24.000 por 33, nós vamos encontrar um índice de liquidez imediata de 72,72%. Aqui, índice de liquidez imediata. Vamos para o índice de liquidez corrente. Aí nós temos que pegar o ativo circulante, que no caso da questão aí é... Deixa eu botar uma setinha para cá, ficou meio torto. 65.000 dividido por 33.000. Fazendo esses cálculos, 65.000 é o ativo circulante e 33 é o passivo circulante. Então vamos lá. Então, 65.000 dividido por 33.000. Então, eu tenho 196,96%. Vamos calcular agora o índice de liquidez seca. Bom, eu já sei que meu ativo circulante é 65.000. Então, vai ser aqui 65.000 menos o valor do estoque, que é 23, dividido por 33, que é meu passivo circulante. Vamos lá? Então, 65, deixa eu pegar aqui, 65 menos 33, ou 23, eu vou encontrar 42, dividido por 33, então eu vou encontrar um índice de liquidez seca de 127,27. E o índice de liquidez geral vai ser o quê? Ativo circulante mais o ativo realizável a longo prazo, que no caso é 10.000, dividido pelo passivo circulante mais o passivo exigível a longo prazo, que no caso aqui é 12. Então, a soma aqui vai dar 75 dividido por 33, 43, 45.000. Então, fazendo a divisão aí, 75.000 dividido por 45, chegaremos a 166,67%. Prontinho. Então, nós já calculamos os índices. Então, índice de liquidez imediata, 72,72%. Liquidez corrente, 196,96%. Índice de liquidez seca, 127,27%. E liquidez geral, 166,67%. Uma vez calculados esses índices, agora vamos buscar a alternativa correta. Então, vamos lá. O índice de liquidez corrente é 1,67, vamos lá. Índice de liquidez corrente é 196. Logo, a alternativa A é falsa. A alternativa B.
Índice de liquidez geral é aproximadamente 0,73. Índice de liquidez geral, 166,67%. Logo, passei para outra questão. Logo, a alternativa B torna-se errada. A alternativa C, índice de liquidez imediata é aproximadamente 1,97. Índice de liquidez imediata, aproximadamente 72,72%. Logo, a alternativa falsa. O índice de liquidez seca é aproximadamente 1,27. Vamos lá? Liquidez seca, 1,27. Por quê? Eu tô colocando em percentual, então ficaria 1,27,27%. Em forma nominal ficaria 1,27, aproximadamente. Então, nesse sentido, a alternativa correta da questão de número 3, a alternativa D. Bem, gente, então eu paro esse vídeo por aqui. No próximo segmento, daremos continuidade à resolução de mais questões sobre análise das demonstrações contábeis. Um abraço a todos, e até a próxima.